Salve, salve rapaziada, é muito bom estar aqui com vocês. Esse é o curso 5 elementos, mais precisamente elemento MC, certo? Meu nome é Cachola, sou músico, produtor musical e educador social na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio. Lembrando que esse projeto é uma realização da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e tem o apoio do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, certo? E para quem ainda não se inscreveu no curso, é só vocês entrarem nesse link que está aqui na descrição do vídeo do YouTube, ou vocês entrarem lá na bio do Instagram da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e fazer a inscrição, certo, rapaziada? Ao se inscrever, além do conhecimento adquirido nas aulas, vocês vão ter direito a um certificado de participação e também vão ter direito ao atendimento psicológico por uma psicóloga da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Tudo isso via internet. E outra vantagem também de vocês se inscreverem no curso é que vocês vão ter acesso ao link do vídeo em primeira mão. E lembrando a todos que esse curso normalmente é oferecido presencialmente na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, totalmente gratuito, e não vai ser diferente na internet. E a gente teve essa iniciativa de fazer online em função da pandemia que está acontecendo no mundo. Então sempre é bom deixar o recado para todo mundo fazer a higiene básica, certo? Para a gente prevenir a expansão desse vírus e tentar sair o menos de casa, né, rapaziada? Eu sei que tem muita gente que precisa trabalhar, eu também às vezes tenho que sair, mas é importante a gente tomar todos os cuidados possíveis e diminuir a probabilidade de expansão do vírus. Lembrando a todos que esse curso não vai fazer ninguém um MC, certo? Um MC ele é formado pela própria vivência, pela própria história, pelos próprios estudos que fez ao decorrer da vida, mas aqui a gente vai passar um pouco do nosso conhecimento em relação à cultura hip hop e cada educador em relação ao seu elemento. E na aula de hoje a gente vai aprender um pouco da cultura hip hop, como o MC surge dentro da cultura hip hop e também refletir sobre o papel do MC dentro da cultura, certo? O hip hop começa nos Estados Unidos, porém não começou com alguém dizendo que agora eu vou criar um segmento de arte, um segmento social, que vai ter música, que vai ter dança, que vai ter arte visual. Não começa assim. Esses elementos, né, os elementos da cultura hip hop, eles já estavam acontecendo, em certo momento eles se encontraram, então isso começou a desenvolver e se tornou o hip hop que a gente conhece hoje. Nos Estados Unidos, nessa época, em 1973 mais precisamente, mas a gente pode falar dos anos 70 em geral, o hip hop ele começa no Bronx, e o Bronx era um bairro que nessa época estava totalmente abandonado, totalmente em descaso em relação ao governo, né? Então a gente via um cenário que às vezes parece até um cenário pós-guerra, muitos prédios destruídos, carros abandonados, violência, certo? Muitas gangues nas ruas, era muito comum isso. Então muitas vezes esse pessoal não podia entrar num teatro, não podia entrar numa galeria pela cor que tinha, pelas roupas que usava, pelo jeito que falava. Então isso era muito comum e isso é muito importante para a gente entender que o hip hop ele nasce dessa necessidade também de criar alguma coisa, e o pessoal começou a fazer a arte com o que tinha, e no conceito de vamos fazer arte pra gente mesmo, já que a arte deles a gente não consegue ter acesso, certo? Nos anos 70, os Estados Unidos, até antes disso, né? Mas como a gente está falando dos anos 70, os Estados Unidos tinha muitas misturas, né? Muitos povos de diferentes locais que migraram para os Estados Unidos. Então a gente vê muitas pessoas que são da América Latina, América do Sul, né? Jamaica. E uma peça fundamental da cultura hip hop, do começo da cultura hip hop, é o DJ Kool Herc, um DJ que ele veio para os Estados Unidos mais ou menos na pré-adolescência dele, e ele era de origem jamaicana, né? Veio com a família dele para os Estados Unidos. E quando ele chega nos Estados Unidos, ele traz muito da influência jamaicana, a influência do Sound Systems. O Sound Systems
como já diz o nome, são sistemas de som. E na Jamaica era muito comum, quando o DJ ia botar o som, ele trazer as suas caixas de som, ele tinha as suas próprias caixas, o seu próprio sound system. E os DJs na Jamaica nessa época eram chamados de selectors. E o DJ Kool Herc, ele trouxe essa influência, né, pro Bronx, que era o bairro onde ele morava nos Estados Unidos, onde tudo começou. E em 1973, mais precisamente no dia 11 de agosto, ele fez uma festa no prédio onde ele morava, e essa festa é conhecida como um marco do hip hop. Só para vocês entenderem o contexto da época, existiam algumas outras festas que eram de disco, música disco, certo? Só que para entrar nessas festas tinha que ter uma certa influência, tinha que andar com uma roupa X, e então muitas vezes as pessoas da periferia não tinham acesso a essas festas e não podiam ter acesso a aquele tipo de entretenimento. Então o DJ Kool Herc, ele resgata muito da essência da música e ele fala em entrevistas, não, então a gente não vai ouvir essa música disco, a gente vai voltar a ouvir a música que a gente sempre ouviu, o soul, a música funk, e foi disso que vem o hip hop, né? Ele via que nesses discos de funk e de soul, o pessoal gostava de dançar numa parte específica, que é uma parte que normalmente só tem a bateria e o baixo. Os outros instrumentos eles acabam saindo nessa parte, e ele chamava essa parte de breakbeat. E o pessoal que dançava no breakbeat começou a ser chamado de break boys e break girls. E daí vem o nome Big Boy, Big Girl, certo? E muito louco, cara, porque a gente já vê aí a união do DJ com os dançarinos, certo? Com os B-Boys, com as B-Girls. E na Jamaica já tinha essa cultura do sound system, do selecta, pegar um microfone e começar a falar algumas coisas durante a apresentação, durante a performance. Então o DJ Kool Herc também introduz isso, e de certa forma a gente já vê também aí o MC, né, como outro elemento da cultura hip hop aparecendo, e a gente vê essa união, e por isso que isso é considerado o marco zero do hip hop. Então, feito isso, né, rapaziada, essa tendência começou a se espalhar, o boato de que essa festa estava acontecendo também começou a se espalhar, e foi surgindo outros DJs, né? Os três DJs, vamos dizer, os pioneiros do hip hop, não que necessariamente foram os três primeiros DJs, mas eles tiveram um papel fundamental no desenvolvimento das técnicas do tocadisco, e também no desenvolvimento de novos estilos musicais que foram surgindo. Então a gente tem o DJ Grandmaster Flash, que era do grupo Furious 5, certo? E o DJ Grandmaster Flash, ele tinha muita habilidade com os tocadiscos. Os caras falam que, nossa, mano, na época a galera não acreditava nas coisas que ele fazia e tal. Outro nome fundamental da cultura hip hop é o DJ Afrika Bambaataa. O DJ Afrika Bambaataa, ele teve um papel social do hip hop. Então a gente vê que desde essa época já tinha essa preocupação, apesar de ter começado numa festa, né? Ele cria a Zulu Nation. A Zulu Nation é uma organização que tinha como objetivo apaziguar a guerra entre as gangues nos bairros de Nova York, certo? Então a gente já vê esse papel social do hip hop acontecendo de fato na prática, e usando a música, usando a arte como ferramenta para essa transformação, né? E onde é que o MC ele entra nessa história, né, rapaziada? É muito louco, né? Porque aconteceu isso do começar o DJ, né? O DJ tocava a festa, e o DJ era a atração principal da festa no começo. E daqui a pouco um DJ falava um pouco, ou o DJ tocava e tinha outro mano que ficava apresentando a festa, pedindo pra geral botar a mão pra cima. E esse cara foi cada vez mais ficando popular, e daqui a pouco o pessoal já não estava indo só para ver o DJ, o pessoal queria ver quem é que era o cara que ia estar lá. E esse cara agitava a rapaziada, esse cara começava a fazer algumas rimas de improviso, fazia alguns refrões assim pra galera repetir e tal.
E aí a gente já viu o começo do MC. Claro que depois isso vira uma área da música, e aí a parada começa a ficar mais técnica, né? E mais pensada, e começa a virar música de fato, e não só uma performance de apresentação. E aí é muito louco, porque perguntam pro África Bambaataa, tá, quem foi o primeiro MC, como é que começou essa parada? E ele fala um bagulho muito doido, não, o rap sempre existiu, cara. O rap já existia. E quando ele fala isso, ele quer dizer que já existiam outros artistas, outros também radialistas, comediantes, que inspiraram o que vai ser o rap depois. Porque faziam algumas rimas. Na rima já tinha aquela questão do humor, o humor sempre esteve presente na rima, né? No rap. Então já diz dentro da palavra rap, apesar de ter várias versões aí da onde que vem essa palavra, né? Mas ritmo e poesia, né? Em inglês, rhythm and poetry. Então, R-A-P. E um dos primeiros MCs, por incrível que pareça, ele era um DJ. E o nome dele é DJ Hollywood. E vários MCs, os mais antigos, citam ele como uma referência, que era um fã dele. Só que tem um porém, né, cara? O DJ Hollywood, ele tocava nas festas disco. Ele não tocava na festa lá do Kool Herc. Ele não colava com aquela rapaziada, mas ele tinha essa parada já de rimar e falar com a galera. E também de influência de radialistas, de outros artistas. Inclusive eu vou botar aqui algumas referências para vocês pesquisarem, certo? E existe uma frase muito famosa dentro do rap, do hip hop, que é: o verdadeiro MC, ele move a multidão, move the crowd. Hoje em dia a gente vê alguns MCs que tem uma letra boa, escrevem e tal, mas isso é muito importante no show, né? Essa conexão com a galera, e não só mover a galera, mas de certa forma conduzir todo mundo a um certo lugar, né? Nessa época, muitas pessoas, não era que nem hoje que o cara é MC, o cara é só MC, ou o cara é só grafiteiro. Não era bem por aí. E isso é muito da hora, que a gente vê o hip hop unido a ponto de uma pessoa só querer fazer todos os elementos e isso se tornar de certa forma até comum, né? Então a gente vê o MC dentro da cultura hip hop como de certa forma sendo a voz da cultura hip hop. Não que a gente não consiga falar com as mãos no tocadisco, não que a gente não consiga falar com o corpo na dança, ou falar com palavras escritas no muro, mas o MC ele começa a dar essa voz do hip hop no sentido até de reivindicação, tá ligado? A gente vê no começo lá do hip hop, por exemplo, a música The Message do The Furious Five, o grupo do Grandmaster Flash, que eu já tinha falado, e os caras falam que aquele é o primeiro som, né, mano, que o cara tá falando do lugar onde ele mora e tá expondo o que acontece lá, as dificuldades, e a gente vê a importância, né, de um segmento artístico que não fica só fantasiando e vem falar sobre a realidade, vem mostrar o que está acontecendo, e de quebra ainda de uma forma artística, né? A música do hip hop, em conjunto com a mensagem, é uma arma muito potente, tá ligado? Porque é uma arte que denuncia muita coisa, mas mais que isso, né? Não basta só pegar o microfone e sair falando coisa sem estudar, né? Sem tentar fazer aquilo ser musical. A gente está fazendo arte, mas na nossa arte a gente está botando um conteúdo que é relevante demais, que talvez várias pessoas não iam escutar se não tivesse forma de arte, certo? E lembrando, né, rapaziada, que para cada aula que acontece aqui, depois acontece uma live lá no Instagram e eu posso conversar com as pessoas. Então todo mundo que tiver dúvida pode escrever lá nos comentários e a gente vai desenrolar isso. E a aula sempre é lançada às 21 horas de um dia antes da live, certo? Então fique esperto aí para pegar essa sincronia e interagir comigo dentro
desse curso. Até a próxima, essa foi a primeira aula, espero vocês no curso 5 elementos.